que resumidamente são esses, somados à preocupação de cidadãos aqui de Porto Feliz que estão representando 84 proprietários de áreas lindeiras do Tietê, que têm sido procurados por um empreendedor para a implantação de uma PCH na região da APA do Ribeirão Avecuia. E eles estão aqui, eles podem daqui a pouco falar a respeito. Mas o texto da deliberação, então, diria o seguinte: o Comitê de Bacias do Rio Sorocaba Médio Tietê, nas suas atribuições, considerando tudo isso, delibera. Artigo 1º. As câmaras técnicas do Comitê de Bacias, de forma integrada, trabalharão durante a revisão e elaboração do plano de bacias, com o objetivo de indicar áreas e corpos hídricos da UGRE adequadas e possíveis de serem desenvolvidos estudos de viabilidade para ampliação de projetos, implantação de projetos de PCH e hidroelétricas, bem como na indicação de áreas restritas a esse tipo de empreendimento, com base em parâmetros de quantidade, disponibilidade e qualidade de água, bem como nas demais legislações pertinentes. Artigo 2º. Na região do Médio Tietê Superior, onde estão inseridos o Vale do Tietê, as unidades de conservação, APA Estadual Cabriúva, Pirapora do Bom Jesus e Estrada Parque, APA Rio Tietê, fica vedada a concessão de outorgas para exploração do potencial hidroenergético para projetos de PCH e hidrelétricas, bem como novas barragens e alterações para as regras operativas das barragens existentes, até que a qualidade da água do Tietê atinja índices satisfatórios de qualidade, com base no IQA, Índice de Qualidade das Águas, no IVA, Índice de Vida Aquática, no IAP, Índice de Qualidade de Água Bruta para fim de abastecimento público, e no IET, Índice de Estado Trófico, aferidos pela CETESB e que subsidiam o relatório de qualidade da água dos recursos hídricos do Estado de São Paulo e o Plano Estadual de Recursos Hídricos, seus anexos nos planos de bacia. Artigo 3º. Para os trechos do Rio Tietê, a jusante da usina de Porto Góes, no município de Salto, envolvendo então no Médio Tietê e no Médio Tietê inferior, deverão ser respeitadas as unidades de conservação existentes, a classificação da água e os indicadores de qualidade, visando os usos múltiplos da água e o equilíbrio ecossistêmico, e exigida a avaliação ambiental integrada da bacia hidrográfica do Rio Tietê para estudos de viabilidade de projetos de PCH e hidroelétricas, desde que sejam integrados à dinâmica operativa e ecossistêmica da hidrovia Tietê-Paraná e um plano de recuperação ambiental da bacia hidrográfica do Rio Tietê. Artigo 4º. Para os rios Tietê e Sorocaba e todos os demais rios e corpos hídricos da UGRE, deverão ser respeitadas as unidades de conservação existentes, a classificação da água e os indicadores de qualidade, visando os usos múltiplos e o equilíbrio ecossistêmico com base na avaliação ambiental integrada da bacia hidrográfica e o plano de bacias. Esta deliberação entra em vigor na data de sua aprovação. Dá licença. Sobre esse assunto, eu acho a deliberação importante. Então, tu, representando o prefeito de Itu aqui nesse momento, e tu se posiciona favorável, e eu gostaria de lembrar que o Rio Tietê, no futuro não muito distante, pode ser fonte de água para abastecimento público. Nós temos que pensar no futuro. Lembrar também que houve, por parte do prefeito Herculano Júnior, prefeito de Itu, não só declarações públicas, mas um trabalho político de que o município de Itu não aceitaria nenhum tipo de PCH nessa parte do rio, que é em Vale. Tá?
Houve uma declaração pública dele na jornada pelo Tietê do ano passado. Esse ano, publicamente, e no CONDEMA, no Conselho de Defesa do Meio Ambiente, lá em Itu, foi, por diversas oportunidades, nós discutimos. Então, Itu se posicionou e trabalhou. Também estou lembrando aqui que a deputada lá, Rita Passos, representando Itu na Assembleia Legislativa, teve a oportunidade de estar com a então secretária de Estado de Energia, que era Dilma Pena, para também se posicionar em relação à questão de PCH nessa região. Então, isso aqui é só para deixar claro, gostaria que constasse em ata, né, um posicionamento que tu vem tendo nos últimos anos e concordando com essa deliberação. Passo a palavra para o senhor Francisco, lembrando só, como o André falou, o prefeito Geraldo e o prefeito Herculano não é um trenzinho, é um trem republicano. Eles estão em Brasília desde ontem, né? É uma batalha de muitos anos, é um trabalho que eles estão tendo, um projeto bonito. Então eles não puderam estar presentes aqui, tá? Mas o seu Francisco vai estar representando aqui o seu Geraldo Garcia e vai falar em nome de São. Obrigado, Maurício. Do Instituto de Estudos Vale do Tietê e do Consórcio Intermunicipal do Ribeirão Piraí. Não me sai da memória, não estou falando que está voltando a memória, mas não me sai da memória. É verdade. É uma luta bastante longa e um episódio bastante importante foi o seguinte. Uma empresa chamada Gomes Lourenço tinha feito estudos para a implantação de uma PCH em Salto, ia desviar o rio, que passa pelo Parque das Lavras, belíssimas cachoeiras, que tem lá, belíssimas cachoeiras, e 17 de agosto de 2004, coordenado pela Jussara, estivemos lá, a Câmara de Planejamento, o Endel, Chico Moschini, Renato, Otavinho parece que estava também, e para levantar esse tipo de problema. Porque o próprio empreendedor falava o seguinte, além de todos esses malefícios que causaria, e acabaria com o parque, o rio seria desviado, se transformaria o leito do rio, que nem isso aqui, ele mesmo falou, o representante dele, numa das reuniões, que o comitê trabalhou intensamente nesse assunto. Numa dessas reuniões, ele falou, bom, são 3 geradores. Se nós, pelos estudos, não existe, não tem água suficiente para movimentar essas turbinas. Ele teve a coragem de falar que se produzisse 30%, estava bom. Acontece o seguinte, essas PCHs, no nosso modo de ver, no nosso que nós conhecemos, temos lido bastante, ouvido bastante pessoas técnicas, etc. Inclusive o DAE. São empreendimentos, a maioria deles são empreendimentos que têm por finalidade simplesmente ganhar dinheiro na construção e na implantação dessas usinas. Porque eles mesmos falam que a produção seria mínima e nós não temos água. Nós não temos água para essas PCHs. O que mais que eu precisava falar aqui? E outra coisa, o rio, os recursos naturais, as matas, os rios, mesmo a atmosfera, são coisas, eu não lembro o termo aqui, mas vamos falar, são coisas, né? Que nem o trecho a Estrada Parque, ali o rio Tietê é belíssimo, são cânions profundos, de leito granítico, fragmentos de mata atlântica nas 2 margens dos rios. Então existe essa insistência também de criar, de implantar essas usinas ali na região. E nós participamos do movimento
terceiro ano já, no mês de março, sempre no terceiro sábado de março. Esse ano foi abençoado, que foi dia de São José. Um movimento que a população e as autoridades se manifestam contra essas pretensões de acabar com aquele trecho belíssimo do rio. Cada ano tem sido aumentado. Esse ano já foi a terceira marcha pelo Tietê, em defesa do Tietê. Calculamos, veio uma equipe, vem lá, um grupo vem de Cabriúva até a gruta e outro grupo vai de Itu, ali da Ponte dos Arcos, e nós nos encontramos lá num determinado trecho perto da gruta, onde são feitas manifestações de autoridades, do povo geral, atividades culturais, etc., para a proteção do Rio Tietê. Tá? Então, nós usamos uma expressão: o que a natureza levou milhões de anos para criar, poderá desaparecer em poucos meses para sempre. Muito obrigado. Sou eu? Posso falar? Depois do Marcelo. Não, pode falar. Bom, eu concordo com tudo que está sendo colocado aqui, só que eu acho que a gente precisa dar uma redação, Manu, mais adequada para esse texto. Até porque a gente tem experiências recentes de coisas que, inclusive, geraram essa deliberação aqui do CRH, que disciplina, vamos dizer assim, os pareceres dos comitês de bacia em relação aos empreendimentos, né? Então, aqui, por exemplo, nesse artigo 2º, a gente está dizendo que fica vedada a concessão de outorgas. Eu acho que é uma questão de competência. Eu acho que o comitê não pode falar que fica vedado. Nós podemos fazer uma série de... Ele pode e deve, mas acaba daí a gente... Tá, eu acho que a gente pode colocar uma série de... Eu acho que a gente pode e deve colocar tudo o que nós achamos, por que deve ser vedado. Mas não cabe ao comitê, e é isso que está escrito na deliberação, e foi isso que nós fizemos com os aterros no ano passado, ano retrasado, e acabou gerando uma confusão danada. A gente não pode... Quem tem o poder de dizer se está aprovado ou não é o DAE, quem tem o poder de avaliar se dá outorga ou não é o DAE. Não, pois é o DAE. E me parece que não é a nossa competência aí, mas enfim, daqui a pouquinho você fala. Em relação, você usou uma figura que eu achei muito bacana e a gente vem falando mesmo nisso, mas a gente nunca propôs que o DAIA incluísse nos seus instrumentos, Malu, uma avaliação ambiental integrada. Mas não é o Ela DAIA, não existe. É lei federal e a resolução CONAMA 384. O DAIA vai ter que fazer isso. Sim, ele vai ter que fazer isso. Tá. Então, porque aqui no primeiro está dizendo que as câmaras técnicas, de forma integrada, trabalharão durante a revisão e elaboração do plano de bacia com o objetivo de indicar essas áreas. Eu acho que as câmaras técnicas elas podem incluir no termo de referência de revisão do plano de bacia que isso deve ser feito com critérios aprovados pelo comitê. Porque a gente não tem competência para fazer isso. Então, incluir no termo de referência eu acho que é fundamental e a gente até teria isso. Agora, depois, você falou que é da lei federal, eu estaria aqui sugerindo que a gente solicitasse que isso fosse incluído como instrumento de avaliação pela... Você quer propor a redação, que lugar que está, para ver se as pessoas... Está no artigo 3º aqui. Artigo 3º. E no 4º também, onde você fala de avaliação ambiental integrada. Eu acho perfeito, acho que tem que ter, só que ele não existe ainda, né? Em São Paulo. Em São Paulo. Federal já, e aí foi isso, só para explicar. O que ensejou a decisão judicial, né, por uma ação movida pelo Ministério Público Federal, pela Procuradoria Federal da União, é que o instrumento Avaliação Ambiental Integrada ele foi aprovado pelo CONAMA logo após a Lei de Crimes Ambientais. E os estados e os órgãos do Sistema Integrado de Meio Ambiente
não criaram as deliberações para que isso fosse apreciado para casos específicos como esse.